Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada. E tem 4 desfalques para essa partida. Tá? Eu vou detalhar aqui para vocês, vou mostrar e vou contar quem são esses jogadores que ficam fora deste jogo importantíssimo do Timão. Vamos falar também sobre a venda do Mantuan, muito torcedor na bronca aí, pelo valor que o Corinthians vendeu o Mantuan ao Zenit. E também as negociações do Pedro, do atacante Pedro, com o próprio Zenit. Como é que está essa negociação e quais os valores envolvidos? Eu conto tudo para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Muito bem, indo direto ao assunto. Corinthians encerrou a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense amanhã, na Arena da Baixada. Já saiu a lista dos relacionados, vou falar aqui para vocês. Mas o time vai com 4 desfalques. A equipe vai ser muito próxima. Na verdade, eu só tenho uma dúvida em relação ao time que vai enfrentar o Atlético, mas são 4 desfalques no total. O Fagner, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Renato Augusto, que já não sente mais dores e até poderia jogar, mas será preservado aí, muito provavelmente até a partida contra o América, dia 5 de julho. O Fausto Vera continua fora. Ele sentiu uma pancada no tornozelo naquele jogo treino contra a Portuguesa, naquela vitória de 2-0 do Corinthians no jogo treino no CT Dr. Joaquim Grava. Ele ficou fora do jogo contra o Santos, foi realmente uma surpresa, e mais uma vez não aparece na lista dos relacionados, ficando fora do jogo. E o 4º desfalque é o Christian Barletta, que sentiu também uma pancada no joelho e desfalca isso durante o treino e desfalca a lista dos relacionados. O Barletta não vem tendo oportunidades na equipe titular, mas invariavelmente aí surge na lista dos relacionados. Bom, então o time não deve ter muitas mudanças em relação ao jogo contra o Santos. Teremos na lateral direita, sai o Fagner, entra o Bruno Mendes. O Bruno Mendes voltando à equipe, foi relacionado. Então, Bruno Mendes na lateral direita, Cássio, Bruno Mendes na zaga, o Gil. E aí, talvez uma dúvida, o Murilo, que voltou, também foi relacionado, já está 100%, ou o Caetano. Na esquerda, o Matheus Bidu. No meio-campo, Rony, Maicon e Juan Oliveira. Na frente, Roger Guedes, Yuri Alberto e o Guilherme Biro pelo lado direito. Então, esse é o provável time para a partida contra o Atlético, tá? Vou vou falar para vocês aqui a lista dos jogadores relacionados, tá? Para essa partida. Vamos lá. Os goleiros. Carlos Miguel, Cássio e o Matheus Donelli. Os laterais, Fábio Santos, Bidu e Rafael Ramos. Os zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil, Murilo e o Renato. Os meio-campistas, e ali a gente coloca meias e volantes, Guilherme Biro, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Rony e Juan Oliveira. E os atacantes, Adson, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Wesley e Yuri Alberto, tá? Então, esses são os relacionados para o jogo de amanhã. Jogo que vale muito, né, gente? Vale muito pela necessidade. O Corinthians não é porque venceu o Santos que pode se considerar que acabou a crise, que acabaram os problemas. Não. O Corinthians segue aí na 15ª colocação do campeonato e precisa continuar vencendo para afastar qualquer risco aí de rebaixamento, tá? Bom, vamos entrar no assunto aqui agora, que é a venda do Mantuan e também a negociação com o Pedro, o atacante Pedro. Hoje, o Corinthians oficializou a venda do Mantuan ao Zenit, um valor de 2 milhões de euros. Tem muita gente na bronca, tem muita gente chateado, tem muito torcedor bravo pelo valor. 2 milhões de euros, algo em torno ali de 10 milhões e 200, 10 milhões e 300, né? Pelo jogador
que vai em definitivo. O Corinthians fica sem nenhum percentual do Mantuan. Tá? Então, o Mantuan está indo de vez. Muita gente entende que o valor foi baixo. Né? O Mantuan, quando foi emprestado naquela negociação com o que envolveu o Yuri Alberto, Robert Renan e etc., ele foi por 10 milhões de euros com o valor estipulado. E ele foi vendido 6 meses depois por 2 milhões de euros. E o que é que implica isso? É a necessidade de fazer dinheiro. O Corinthians sofreu esse transfer ban da CBF pelo não pagamento de dívidas com o empresário, né, naquela transação Bozelli e Bruno Mendes. Isso aí é extremamente já noticiado, enfim. Mas o Corinthians precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro para pagar a dívida com esse empresário, que é na casa de R$1 milhão, precisa pagar o São Bernardo, que gira em torno de R$6 milhões, e precisa pagar o Bozelli. E aí o valor é mais alto, a gente está falando em R$7 milhões. Então a gente está falando aí 7 e 6, 13, 14, vai, 15 milhões de reais aí que o Corinthians precisa ter imediatamente nas mãos para quitar essas dívidas e evitar futuros transfer ban, para que não ocorra nenhum tipo de impedimento do clube registrar novos jogadores. Então, o Mantuan está sacramentada a venda, é jogador em definitivo do Zenit, por 2 milhões de euros, valor aproximado aí de 10 milhões e pouquinho de reais, de 10 milhões de reais. Tá bom? Quero saber a sua opinião. Foi barato? Vendeu barato o Mantuan? Tinha muita gente esperando que o Mantuan voltasse, né, inclusive. E o Pedro? Bom, aí acabou a novela Mantuan, agora vem a novela Pedro, tá? A novela Pedro é a seguinte: o Zenit, há um mês aproximadamente, está negociando com o Pedro, com o Corinthians, a aquisição do Pedro, tá? Qual é o valor dessa negociação do Pedro? Essa negociação não tem um valor tão concreto, não, tá, gente? Ele varia ali entre 12 e 17 milhões de euros, tá? Tanto pode ser 12 como pode chegar a 17 milhões. E a gente está falando ali entre 61 e 62 milhões de reais até 82, 85 milhões de reais aí pelo Pedro. O Corinthians ainda ficaria com um percentual, 30% do Pedro nessa negociação. E a intenção do Zenit, inclusive, é pagar à vista esse valor pelo percentual do Pedro aí que eles querem adquirir. Né? O Corinthians ficaria com um outro percentual de 30% para uma futura venda. Só que tem uma questão. O Pedro, mesmo que essa negociação seja concretizada, em breve, ele fica até o final da temporada. Por quê? Porque o Pedro tem 17 anos de idade e ele não poderia ir agora ainda para a Europa. Teria que esperar completar 18 anos, né, para o leste europeu ali, teria que completar 18 anos de idade para, e sim, aí poder viajar e poder começar a jogar lá. Então, mesmo que a negociação seja concretizada e ela se encaminha para que isso aconteça de forma rápida até, ele só vai a partir do ano que vem para o Zenit. É mais ou menos o modelo de negociação ali do Endrick do Palmeiras com o Barcelona. Né? O Endrick menor de idade, a mesma coisa, o Barcelona já adiantou um dinheiro para o Palmeiras, enfim. O jogador só vai a partir do momento que ele completa os seus 18 anos. Então, seriam os moldes também de negócio do Corinthians com o Zenit. Aliás, uma parceria muito forte do Zenit com o Corinthians. Né? O Zenit já tem o Robert Renan, já levou o Robert Renan, o Duqueiroz, o Mantuan, e agora deve levar o Pedro aí nas próximas horas, nos próximos dias, a negociação deve ser concretizada. Hoje, até no vídeo que eu trouxe mais cedo, na hora do almoço, eu falei, né, vai vender para poder pagar. E tinha colocado a foto nessa capa do Yuri Alberto, do Fausto e do Pedro. Aí o Pedro, logo depois do almoço, já saiu a confirmação dessa negociação entre Zenit e Corinthians. E aí, você acha que o Pedro deveria jogar mais tempo no Corinthians? Deveria continuar? Deveria ter mais oportunidades? Ou vende logo por 16, 15, 17 milhões de euros aí? Quero saber sua opinião. O que você pensa a respeito? Deixa no comentário para mim, tá bom? Às 9 da noite a gente volta com 12 em Campo na nossa live e eu espero você. Deixa o like se você gostou do conteúdo, é bastante importante aqui para o canal. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu te espero às 9 da noite. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.